Olá, pessoal! Nesse vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer a programação do nosso personagem correndo. Sejam todos bem-vindos ao curso da Academia Unity. Para começarmos a explicação da nossa aula, vocês têm que entender que nós precisamos adicionar as nossas ações no nosso input action. A ação que eu quero aqui é definir uma tecla para fazer com que o meu personagem ele corra. Dentro da pasta Assets, nós vamos clicar duas vezes no objeto, no Input Actions Player Controls, onde ele vai abrir o nosso editor, onde nós podemos colocar a ação do nosso personagem correndo através de uma tecla pressionada. Todo este processo que eu vou mostrar agora, vocês já viram em vídeos anteriores. Nós vamos apenas repetir e adaptar para a tecla que nós vamos escolher para fazer o nosso personagem correr. Vamos adicionar uma nova ação, clicando aqui no botão mais. Essa ação vai ser uma ação de correr, então eu vou escrever run, e agora o tipo de ação vai ser um botão. Dentro da ação, pessoal, eu defino a tecla que eu quero utilizar para fazer o meu personagem correr. Então, eu clico no mais e adiciono um binding. Quando eu adiciono binding, eu escolho qual eu quero, venho aqui no caminho, clico no botão Listen e aperto a tecla que eu quero que seja executada para correr. No nosso caso, a tecla será o Shift do lado esquerdo. Quando eu aperto, ele mostra o Shift, mas ele mostra também a outra opção, Left Shift Keyboard. Quando eu seleciono, ele já marca aqui, e se aparecer outro binding aqui, quando adicionar, simplesmente basta clicar nele e apertar na tecla Delete, porque nós não vamos utilizar dois. Feito isso, eu já defini então a ação de correr, e agora eu tenho o botão Left Shift para fazer essa ação. Vou salvar o meu asset, nós precisamos fazer isso para que o nosso Input Action tenha toda a nova programação do botão correr para ser executado. Feito isso, eu vou fechar aqui o editor e nós vamos abrir agora, pessoal, o nosso script de programação do Player Controller. Vamos clicar duas vezes e abrir o nosso script. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável para saber se eu estou correndo. Então, eu vou criar uma variável private, booleana, ela vai ser bool, e olhem só, eu vou colocar underline is run, ponto e vírgula. É essa variável aqui, pessoal, que vai controlar se o meu personagem está correndo ou não. Agora eu preciso capturar o action run. Como é que eu vou fazer isso? Olhem só. Private. Eu vou escrever agora input action e vou colocar a ação que eu quero capturar. Underline action run. Isso aqui é apenas o nome da minha variável, o qual vai controlar a ação de correr dele. O que eu preciso, então, fazer agora? Dentro do awake, eu vou fazer o seguinte. Olhem só. Underline action run é igual a underline player controls ponto find action e coloco os parênteses e o ponto e vírgula. O meu comando aqui, action run, ele é uma ação de entrada do meu teclado. Player controls, na verdade, ele é simplesmente o nosso editor do input actions. Se eu minimizar aqui e voltar, olhem só, o meu player controls é isso aqui. O que eu preciso fazer aqui? Procurar a ação de correr dentro do meu player controls. E essa ação vai ser colocada dentro da minha variável underline action run.
Quando eu utilizo o find action, eu tenho que colocar as aspas e escrever qual ação que eu quero. No meu caso, é run, que é correr. Eu vou salvar o meu script, pessoal, voltar aqui novamente no meu input actions, no nosso caso, player controls, clicar 2 vezes. É essa ação que eu quero achar aqui dentro. E ela é feita através dessa programação aqui. E agora eu vou criar a minha função. Aqui embaixo, depois da função player flip, eu vou escrever void player run. Coloco os parênteses e coloco as chaves. Aqui dentro, pessoal, desta função, eu vou fazer um teste. Olhem só, if, coloco os parênteses e coloco as chaves. Dentro do if, nós precisamos definir uma condição para perceber que a tecla foi pressionada. Então, eu vou colocar underline action run ponto was pressed this frame e coloco os parênteses. Depois eu vou explicar tudo isso daqui. Mas a ideia é o seguinte: se minha tecla Shift do lado esquerdo for pressionada, no frame eu entendo que o meu personagem tem que correr. Então eu vou colocar underline is run igual a true, ponto e vírgula. Agora eu vou fazer o contrário. Quando a minha tecla Shift do lado esquerdo eu soltar ela, eu vou falar que o meu personagem não está mais correndo. Então eu vou fazer o seguinte: if, coloco os parênteses, coloco as chaves, underline action run ponto was released this frame. Coloco os parênteses. E aqui dentro eu vou escrever underline is run é igual a false, ponto e vírgula. Se vocês observarem, nós temos que chamar essa função e ela vai ser executada dentro do update. Olhem só, bem aqui embaixo. Função update. Eu vou digitar aqui o seguinte: player run. Coloco os parênteses, ponto e vírgula. Quando eu executo esta função, este método, eu vou descobrir se eu apertei a tecla Shift do lado esquerdo e se eu apertei, o isRun vai ser verdadeiro. Então eu faço o seguinte, um teste logo abaixo. Se underline isRun for verdadeiro, o que eu tenho que fazer, pessoal? Chamar a minha animação do meu player correndo. E como eu faço isso? Eu vou copiar essa linha aqui, através do underline player animator, e seto a minha variável integer inteira com o ID transition número 3, que é o número da nossa animação de transição do nosso personagem correndo. Algumas pessoas me perguntam se eu posso escrever o meu if dessa forma aqui. Olhem só, underline is run igual a true. Pode, pessoal. Isso daqui funciona da mesma forma que eu coloquei no início. Isso daqui é uma prática para uma boa programação, porque automaticamente só vai ser executado aqui se a minha variável underline is run for verdadeira. E tudo isso só vai acontecer quando eu apertar a minha tecla Shift do lado esquerdo. Is_run vai se tornar sempre verdadeiro, true. Se eu soltar a minha tecla Shift do lado esquerdo, is_run sempre vai ser falso. A função, pessoal, was pressed this frame é uma propriedade booleana do input system, ou seja, dentro do Unity. Ela retorna verdadeiro exatamente no único quadro, ou seja, no frame em que uma tecla ou botão foi pressionado. Já a função was released this frame
é quando eu libero, eu solto essa tecla no frame que foi iniciado. Isso tudo aqui é gerenciado dentro da função update. Vamos salvar o nosso script, vou minimizar, vou fechar aqui o nosso editor de input actions. E olhem só, pessoal, eu vou voltar aqui no nosso animator. A minha animação, o meu estado de animação player underline run, quando ele sai da base de movimento, o ID transition tem que ser igual a 3. Por isso que ele vai executar aqui a animação do ID transition igual a 3. Eu vou minimizar. Vamos executar a nossa cena e ver se todo o nosso código, ou seja, todas as nossas ações foram executadas de forma correta. Eu vou apertar a seta para o lado esquerdo, a seta para o lado direito e vou apertar o Shift do lado esquerdo. Olhem só, quando eu solto o Shift, vou fazer a mesma coisa para o lado esquerdo. Aperto o Shift, ele começa a correr, solto o Shift, ele para de correr e volta a andar. Eu vou parar a execução da nossa cena e qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui na descrição desse vídeo. Antes de finalizar a aula, eu quero implementar uma outra mecânica. Vamos imaginar o seguinte, que quando eu apertar o Shift do lado esquerdo, o meu personagem ele vai correr. Só que agora ele vai correr em uma velocidade maior, para ter uma diferença entre a velocidade que ele pode andar e a velocidade que ele pode correr. Então, nós vamos programar isso daqui agora. Isso é muito interessante. Eu vou abrir o meu script de novo e eu vou criar aqui algumas variáveis que vão me ajudar a fazer essa mecânica. Nesse caso, nós vamos criar a seguinte variável. Eu vou colocar aqui, abre colchete, e vou escrever serialize field. Isso daqui é um comando bem interessante que eu já expliquei em aulas anteriores e explico no meu curso também. Ele mantém com que uma variável minha privativa possa aparecer na minha janela do inspector. Então, olhem só, eu vou criar uma variável private serializada, só que ela vai ter o valor float, ela vai ser flutuante, e eu vou colocar o seguinte, underline player initial speed, que quer dizer variável inicial de velocidade. Vou fazer a mesma coisa aqui agora, na linha de baixo, serialize field, com outra variável privativa, e vou falar que ela também é flutuante, float, e vou colocar o nome dela, underline player run speed, é igual a 7.5 flutuante. E com isso eu já defino o valor dela. Coloquem também o ponto e vírgula no final. Por que eu vou ter que guardar a variável inicial de velocidade? Quando eu começo a andar, eu tenho uma velocidade inicial. Quando eu corro, eu mudo essa velocidade inicial para a velocidade de corrida do meu personagem. Olhem só, vamos entender bem isso. No meu objeto player, eu tenho aqui o valor da velocidade do meu player, do meu personagem, que é 5. Então, eu tenho que guardar esse valor para saber que o início da minha variável começa com esse valor. Vou voltar no meu script, vou salvar ele e olhem só, quando eu voltar para o meu objeto player, ele vai mostrar aqui que a minha variável de velocidade é 5, a minha variável inicial da velocidade está 0 e a velocidade de aceleração da corrida do meu personagem é 7.5. Só que a velocidade inicial tem que ser a mesma que o player começa, então ela tem que ser o quê? O valor 5. Só que eu venho aqui na minha programação e eu vou colocar, pessoal, dentro aqui do awake, da função, do método
o seguinte comando: underline player initial speed é igual a minha variável underline player speed, ponto e vírgula. Quando eu correr agora, ou seja, quando eu estiver com o meu shift do lado esquerdo pressionado, underline is run é verdadeiro. E eu pego o valor agora da variável de velocidade, underline player speed, e vou falar que ela é igual a underline player run speed. Eu vou pegar o valor 5 e vou trocar pelo valor 7.5, pessoal, que eu defini dessa variável aqui. Agora, quando eu soltar a tecla Shift do lado esquerdo, eu tenho que pegar a minha variável underline player speed e falar que ela é igual à minha variável underline player initial speed. Ponto e vírgula. Porque eu pego o valor que estava de 7.5 nela e volto o valor 5. Vamos salvar no nosso script e vamos ver se isso daqui vai funcionar. A ideia aqui é que quando o meu personagem for correr com a tecla Shift do lado esquerdo pressionada, ele corra mais rápido. E quando eu soltar a tecla, ele volte na velocidade normal do meu personagem andando. Vamos executar a nossa cena e ver se toda essa programação, todo esse raciocínio deu certo? Na minha janela game, se eu apertar a seta para o lado direito, ele anda, para o lado esquerdo, ele anda. Se eu apertar para o lado direito e apertar o Shift agora, as duas teclas pressionadas, ele corre mais rápido. Quando eu solto o Shift, ele volta para a velocidade normal do meu personagem andando. A mesma coisa para o lado esquerdo. Aperto o Shift e ele começa a correr mais rápido. Solto o Shift do lado esquerdo e ele volta para a mesma velocidade inicial. Vou parar a execução aqui, pessoal, clicar no objeto Player para vocês verem como isso daqui vai funcionar. Dentro do meu script, eu tenho a velocidade de andar com valor 5, mas a minha variável inicial de velocidade está 0 e a minha velocidade de corrida é 7.5. Quando eu executar agora novamente, observem esses valores aqui. Aperto a seta para o lado direito, ele assumiu o valor o quê? 5. A velocidade inicial. Para o lado esquerdo, o mesmo valor. Quando eu apertar o Shift, ele vai mudar para 7.5. Olha a velocidade. Player Speed, 7.5. Solto o Shift do lado esquerdo e ele volta para 5. A mesma coisa para o lado direito, pessoal. Isso daqui é muito bacana mesmo. Vou parar a execução da minha cena e basicamente era tudo isso que eu queria mostrar para vocês. Toda essa mecânica de fazer o personagem correr. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos veremos em breve no nosso próximo vídeo e um grande abraço a todos, pessoal. Até mais!